Deus Santo e poder e glória. Tiago, capítulo 1, verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu vim diminuir, que eu vim crescer, a tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia, teu amor, tua benignidade. Me ajude, Senhor, a anunciar essa palavra, meu Deus. Dependo da tua revelação, dependo da tua misericórdia. Sem ti nada posso fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Essa palavra que eu trago aqui hoje é acerca da prática da palavra. O apóstolo Tiago, nesta passagem, ele está dizendo para nós que nós devemos sermos cumpridores da palavra de Deus. Quem crê da palavra de Deus? Você deve ser tardio para falar e pronto para ouvir. E ao ouvir a palavra de Deus, você deve estar bem atento para ser cumpridor da palavra de Deus. As coisas para funcionar, você deve colocar em prática. Se ficar só no projeto, no papel, as coisas não andarão. As coisas devem ser colocadas em prática. O ministério é levar a palavra aos aflitos. É fugir da corrupção no mundo. Esse é o ministério. Essa é a religião pura e imaculada para Deus. Se você não tem o ministério, você deve ouvir quem tem o ministério e cumprir aquela palavra que está sendo anunciada. O problema é que muitas pessoas querem ser semelhante, igual ou maior do que aquilo que ela foi chamada para ser. Cada um tem uma vocação. Cada um tem um propósito com Deus. Você pode ganhar o mundo inteiro. Mas o que te faz uma pessoa reconhecida não é quantas pessoas você ganha para Jesus, mas é o seu bom nome, é o seu caráter, é a prática da palavra e não a prática da iniquidade. Deus Santo e poder e glória. Muitas pessoas se contemplam no espelho, porque nós devemos se contemplar no espelho para pentear o cabelo, você escova os dentes, você coloca uma roupa, vê se a roupa ficou legal, você se vê e vê se está tudo ok com você, com sua aparência. E logo que você sai de frente ao espelho, você já não se lembra, vai ficar se lembrando mais daquele momento. Aquele momento se foi, você saiu, sua mente se ocupa com outras coisas.
Assim é todo aquele que ouve a palavra de Deus e não cumpre. Se você não cumpre a palavra de Deus, porque todos nós olhamos no espelho, mas a diferença de quem cumpre não é quem olha ou não, é quem pratica. É quem pratica a palavra. Essa é a diferença do salvo para o não salvo. O não salvo, ele pratica a iniquidade. O salvo, ele pratica a palavra. Deus é rico para com todos que o invocam. Porém, cada um fique na vocação em que foi chamado. O problema é que muitas pessoas querem ser como aquele que caiu, o anjo caído. Quem é o anjo caído? É aquele que pratica a iniquidade e não pratica a palavra. O anjo caído, ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia vai nos dizer que ninguém pode ser semelhante ao Altíssimo. Todos nós estamos debaixo do pecado, não tem um sequer que não peque e nunca fale. Todos nós falhamos. Ele quis ser igual a Deus. E a Bíblia diz que cultuarmos a Deus é quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Deus respondeu o sacrifício de Davi quando ele levantou um altar naquela eira, terra batida. Deus respondeu, e como Deus responde? Deus responde com a presença. Deus responde com fogo. Deus respondeu ao altar que eles se levantaram no Monte Carmelo. Quando Elias reparou o altar, Deus respondeu com fogo. A resposta de Deus é quando Deus desce na terra com a sua comitiva. Isaías viu Deus assentado no seu sublime trono, e havia sobre Deus serafins, que são os anjos mais fortes. Eles tampavam os seus rostos, tampavam os seus pés, e com as outras duas asas eles voavam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Deus santo de poder e glória. E o cetro do Senhor enche o templo, que é a comitiva. Irmão, eu me encontro no cativeiro. Irmão, eu me encontro no deserto. Irmão, eu me encontro no monte. Eu me encontro no vale. Mas não importa se ninguém tem aí para congregar com você. Invoque o nome do Senhor. Cultue a Deus. E o séquito do Senhor, a comitiva, não te abandonará. Mas você precisa ouvir e praticar a palavra. Você precisará ouvir um ministro, você precisará ouvir um pastor, você precisará apartar da iniquidade para pregar a Cristo Jesus. Todo aquele que quer anunciar a Cristo deve apartar-se primeiramente da iniquidade. Como você quer tirar a trave que está nos como você quer tirar o argueiro que está no olho, mas você não tira a trave que está no seu olho. Apartai-vos da iniquidade, apartai-vos de mim, disse o Senhor, todos que praticais a iniquidade. Cuidado, porque Deus não é um tirano. A pessoa vive no peso da lei. Tudo para essa pessoa é pecado. Todo sinal essa pessoa absorve como sinal de Deus. E na verdade não é. Quem vê, glória a Deus.
Tem sinal que é de Deus e tem sinal que é do diabo. Mas o principal sinal é o sinal da prática da palavra. Não é a aparência do pregador, não é a aparência da cantora, do levita, do bispo, do diácono, mas é se pratica a palavra, ser ouvinte, praticante. Se você for ouvinte praticante, você será abençoado. Se você for ouvinte praticante, você alcançará o favor do Senhor. Bem-aventurado aqueles que zelam pelas portas, as ombreiras de Deus, para ouvir a palavra, porque esse alcançará o milagre, esse alcançará o favor. Quem crê agora é Deus? Jesus é fiel. Glória a Deus. Mas Deus esmagará em breve a cabeça de Satanás, o acusador de nossos irmãos. Tudo que os nossos irmãos fazem, ele quer acusar, ele quer apontar o dedo. Deus santo e poder e glória. Por isso, meus irmãos, a palavra que eu trago aqui hoje não é muito longa, extensa, mas é uma palavra para você ficar alerta. Você precisa reter a fiel palavra. Todos aqueles que se alimentam da palavra de Deus, eles não ficam confundidos. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, verdadeiramente praticam, são ouvintes praticantes, eles não ficam cegos, não ficam confundidos. Mas se você conhecer e não praticar, você se perderá. Deus santo tem poder e glória. O diabo, ele quer acabar com a presença. O diabo quer tirar a presença de Deus da sua vida. Como Deus responde? Quando eu começo a adorar e a presença do Senhor me envolve, Deus está respondendo o meu sacrifício. Onde tem a presença de Deus, se o meu corpo, mente, alma são íntegros para Deus. Se eu apresento a purificação e amo a palavra, porque a palavra de Deus é fogo, ali haverá a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. O apóstolo Paulo disse: não vou ter com vocês inchado em palavras, mas em virtude, em presença de Deus. Não tenho anunciado a vocês um falso evangelho, mas tenho anunciado o evangelho na presença de Cristo Jesus, não como os falsificadores da palavra de Deus, mas tenho pregado o evangelho, porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação dos gentios. O evangelho é salvação, loucura para os que perecem, mas poder de Deus para os que são salvos. O problema dessa geração que se absorve de conhecimento e já quer ser maior que o apóstolo, já quer ser maior que o pregador da igreja, já quer ser melhor que o cantor, são geração Lúcifer. Porque não quer ouvir primeiro, querem pregar na iniquidade, uma geração que pensa que se purificou, mas não se purificou, porque não tem fogo no altar, não tem Shekinah do Espírito Santo na vida deles.
e deixam de ouvir. Começam a louvar na virtude e começam a ser soberbos. Só canto se me pagar tal. Só prego se me pagar tal. Digno é o prêmio do seu salário, mas você não deve deixar de pregar se não te pagarem hoje. Não me pagou hoje, mas eu vou lá e vou pregar e vou ganhar almas para Jesus e Deus proverá. Porque eu sei que está na palavra, digno o obreiro do seu alimento. Deus é fiel, Deus é poderoso. Lúcifer, ele tinha unção, ele tinha jaspe, ele tinha ônix, ele tinha ouro, ele tinha 10 pedras preciosas como talento, tinha muitos dons, mas não respeitou quem estava acima dele na hierarquia e caiu. Ficou soberbo, ficou vanglorioso, ele se vangloriou. Como eu sei que Deus está comigo, é quando ele está respondendo com fogo. O fogo continuará aceso no altar. O fogo deve continuar aceso no altar. Que altar é esse? No meu coração. Não deixar a chama do Espírito apagar. Se você está começando a pregar, louvar na chama do Espírito e não se submeter à hierarquia que Deus colocou sobre a sua vida, você não continuará com a chama acesa. Você precisa ser tardio no falar e pronto no ouvir e deixar que Deus te use no momento certo. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tem que tirar soberba. Soberba é quando a pessoa não aceita ser corrigida. A soberba, ela vem à queda, a altivez, a ruína. Muitas pessoas querem poder, mas não querem se submeter a uma nova educação. Se submeter à palavra de Deus, ao soberano. Essas pessoas cairão porque não se submetem à palavra de Deus. Humilde não é quem cumprimenta todo mundo na rua. Humilde não é na minha aparência. Humilde é quem é cumpridor da palavra de Deus. Eu preciso ser cumpridor da palavra de Deus, então serei humilde. A Bíblia fala, vai com o rosto no pó, porque é esperança, mas o soberbo para ele não dá. A Bíblia fala, larga a mentira, mas o soberbo para ele não dá. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas o soberbo para ele não dá. Para o soberbo ele tem que se apoiar na própria inteligência dele. Mas a palavra de Deus é meu escudo. Serei fiel à palavra de Deus, porque a minha confiança vem em estar sendo fiel a Deus. O meu livramento vem na obediência a Deus. Não importa que se levante um exército, não importa que se levante o quanto de pessoas que for, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita dos inimigos, mas eu não serei atingido. Essa é a confiança que temos nele.
Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Eu não prego nada, não, meu irmão. Quem prega é o Espírito Santo. Santo, Santo é o Senhor. Então, meus irmãos, Jesus disse que o rico e o Lázaro desceram à sepultura. O rico e o Lázaro desceram à sepultura. O rico não creu e foi para o inferno. O pobre, o mendigo, ele creu. Seus últimos minutos de vida, aceitou Jesus, se arrependeu dos pecados. E Abraão disse que quem está aqui no céu, disse Abraão, não pode passar para o inferno. E quem está no inferno não pode passar para o céu. Uma vez você perdendo a salvação, você não pode ser salvo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você persegue propositalmente em seu coração maquina que um irmão ou uma irmã venha se desviar da fé. Então você experimentando o Espírito Santo, experimentando a palavra, é impossível que você venha chegar ao arrependimento. Olha a coisa séria. Porque você está colocando a Cristo a vitupério. Você está crucificando a Cristo. Judas ajudou a crucificar a Cristo. Ele se arrependeu do ato de entregar a Cristo, mas não se arrependeu da sua vida de pecado. Tanto que ele vai, após o arrependimento de se entregar a Cristo, ele vai e pratica o homicídio da sua própria vida. E nenhum homicida tem parte no reino dos céus. Deus Santo, poder e glória. Então você que está perseguindo os irmãos e conhece a verdade, se esse irmão desviar, você destruiu o templo de Deus, que somos nós. Deus o destruirá. Deus te destruirá. Deus te arrancará da salvação, porque isso é blasfêmia, é um insulto contra o templo de Deus, que é o Espírito Santo. Então você descerá ao inferno, porque você tem perseguido os cristãos. Deus Santo de poder e glória. Você consegue compreender a responsabilidade de você ser um cumpridor da palavra de Deus? Quantas pessoas prejudicam umas às outras? Quantas pessoas matam sonhos, projetos, destroem casamentos, matam a fé dos irmãos? Se você não tem essa intenção de prejudicar as pessoas da fé, de matar a fé das pessoas em Cristo, você está na graça, a graça vai te alcançar. Agora, se você sabendo, tem essa intenção,
todo pecado será perdoado aos homens. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão, nem nesse mundo, nem no vindouro. Porque tem pessoas que acham que é Saulo. Saulo, ele não matou cristão. Ele procurava encerrá-los na prisão. E ele não conhecia o poder do Espírito Santo. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Conhecendo o Espírito Santo e colocando Cristo a vitupério, você que persegue cristãos ungidos, professa, dentro das igrejas, aqui não prega, joga no calabouço, já experimentado no Espírito Santo, se esse cristão desviar, você blasfema contra o Espírito. E você será arrancado fora. Não terá perdão para a tua blasfêmia contra o Espírito Santo, nem aquele nesse mundo vindouro. Contra esse insulto. Deus Santo de poder e glória. Seja cumpridor da palavra de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. O que confirma o meu ministério não é quantas pessoas sentam para me ouvir, mas se eu sou praticante da palavra de Deus, e se eu estou levando a palavra aos órfãos, aos aflitos e às viúvas, isso que me confirma para convosco. É a prática da palavra e não a prática da iniquidade. Por isso, eu não vim pregar para agradar os homens, eu vim pregar para agradar a Deus. Caso contrário, não seria servo do nosso Senhor Jesus Cristo, pregou o apóstolo. Seja cumpridor da palavra. Você não tem que olhar para a aparência do pregador. Você tem que olhar se é cumpridor. Davi tinha aparência, tinha boa presença. José tinha aparência, Moisés tinha formosura. Você tem que olhar se prega a palavra e se está ligado na videira, fechado com Cristo. João 15. Deus santo por igual. Jesus é fiel. Porque os fariseus são lúcifers. São eles que colocam fardos pesados em vocês. O espírito dele é com os fariseus. Fariseus e escribas são os hipócritas. Não quer dizer que todo fariseu lá em Jerusalém é um hipócrita. Mas fariseu e escribas que Deus repreendeu na Bíblia, eles agiam com hipocrisia. Hipocrisia não é pela roupa que você está vestindo, mas é pela prática ou não da palavra. É pela não prática da palavra. Isso é hipocrisia. Toda pessoa que não pratica a palavra é hipócrita e não tem como herdar o reino dos céus. Você pode ser um jogador de futebol, pode ser um atleta, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que não pratica religião, mas se você não praticar a palavra, você é um hipócrita.